Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mulher não pode pregar e ensinar na igreja? Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, meu querido, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você curtir o nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito, há um botão inscrever-se aqui do lado, você toca nele, ativa o sininho de notificações e assim você está apto para receber todos os nossos vídeos. Nos ajude a evangelizar, a levar a palavra do Senhor. Hoje o nosso assunto é bem polêmico, é um assunto que muita gente fala que não, outros falam que sim. É sobre se a mulher pode falar ou pregar na igreja, se ela pode ensinar. Algumas igrejas deixam a mulher pregar, outras não. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus dois textos que o apóstolo Paulo deixou na palavra sobre essa questão. Uma está em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 34, que diz assim: Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Se a gente pegar esse versículo ao pé da letra, a gente vai entender que o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher não pode nem falar na igreja. Você já imaginou uma igreja onde as mulheres não podem falar? Então nós temos que ver o contexto histórico e o que estava acontecendo na igreja de Corinto e por que Paulo ele pede que as mulheres fiquem caladas. Nós temos que ver que Paulo estava escrevendo sobre a questão da profecia e a necessidade de ordem no culto. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso, o profeta ele se levantava para profetizar e as pessoas, os anciãos da igreja, tinham que julgar a profecia daquele homem. Então as mulheres começavam a conversar e tirar a atenção e atrapalhavam o andamento do culto. O que o apóstolo Paulo fez? Ele escreve uma carta orientando a igreja para que as mulheres permanecessem caladas naquele momento e se depois elas quisessem aprender alguma coisa, perguntassem ao seu marido. Mas isso não queria dizer que a mulher deve permanecer calada dentro da igreja, porque haveria uma contradição, porque em 1 Coríntios também, no capítulo 11, do versículo 5, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, ele fala que a mulher também pode profetizar. E a profecia você tem que falar. Então, como que ele proíbe a mulher de falar, sendo que no capítulo 11 ele fala que a mulher também pode profetizar? E no livro de Atos, no capítulo 21, do versículo 8, 9, Felipe, que era discípulo de Jesus, ele tinha 4 filhas que profetizavam, eram profetisas. Para você profetizar, meu querido, você tem que falar. Como que uma pessoa vai profetizar na igreja se ela não pode falar? Se um apóstolo determinou que as mulheres não falam. Então, essa ordem foi dada à igreja de Corinto para esse momento, que quando o profeta se levantasse para dar uma profecia e houvesse o julgamento, as mulheres permanecessem caladas naquele momento. Mas isso não quer dizer que a mulher não pode falar. Ela pode falar e deve falar, porque a mulher também é usada por Deus, como nós vimos aqui em 1 Coríntios 11, em Atos capítulo 21, as filhas do Filipe, né? Também há um outro texto em 1 Timóteo, vamos lá, que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo também, falando sobre esse mesmo assunto, no capítulo 2, no versículo 10, aliás, versículo 11, que diz assim: a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo também estava falando sobre ordem no culto. E ele não está falando que a mulher não pode ter um cargo em que ela ensine a igreja. Ele está falando sobre que a mulher devia aprender também em silêncio. E também a questão de que ela não podia exercer um cargo de liderança sobre o homem, né? O homem é o cabeça e a mulher tem que estar submissa ao homem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque nós temos várias mulheres
que são mestras na palavra, são doutoras na palavra, né? No grego, no aramaico, no hebraico, mulheres que têm um entendimento muito maior do que certos homens, né? Deus usa muito mais do que certos homens que há por aí. Mulheres que são dotadas de uma sabedoria incrível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Então eu quero dar um exemplo aqui também sobre essa questão, se a mulher pode falar ou ensinar na igreja. A fundadora da Quadrangular é uma mulher, a Aimee Semple McPherson. Ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus levantou essa mulher e hoje a Quadrangular ela está em 146 países, a sua sede fica em Los Angeles. Quantas pessoas foram salvas pela Igreja do Evangelho Quadrangular, através da igreja, né? Porque só Jesus salva. Quantas pessoas receberam Jesus nessa igreja? Quantas pessoas foram salvas, libertas, porque Deus entregou a revelação de um evangelho para essa mulher, a Aimee. Ela é mulher, e como que Deus entregou isso para ela? Outra pessoa também, Kathryn Kuhlman, que foi usado muito pelo Espírito Santo, curou várias pessoas através do poder de Jesus. Joyce Meyer, né, que ela ministra aí pelo mundo todo. Temos também na nossa igreja a Bispa Ana, a Bispa Lúcia Rodovalho, que são mulheres inteligentíssimas, né, que são mulheres muito usadas por Deus. A Bispa Priscila, que trabalha com os jovens, são mulheres. E o que impede elas de ensinar? O que impede elas de falar a palavra de Deus? Nada, meu querido. Infelizmente, as pessoas pegam a palavra de Deus e querem cercear a liberdade das pessoas, né? Mas, infelizmente, tem certas igrejas que a mulher não pode exercer seu cargo, não pode pregar e não pode ensinar. Eles é que estão perdendo, porque Deus usa tanto o homem como a mulher. Lá no Éden, os dois eram iguais. Quando Eva cai, ela perde, né, o seu lado ali do seu marido, porque Deus falou: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas lá na cruz, Jesus, ele restitui o lugar da mulher ao lado do homem. E agora, nesse momento, os dois andam juntos e os dois estão juntos para receber a graça e o favor de Deus. Amém? Então, a mulher deve falar sim e a mulher pode ensinar sim. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, nós vamos continuar amigos da mesma forma. E que o Senhor te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Fica aqui o abraço do nosso canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.